Salve galera, eu sou o Jessé e eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Kingdom. Um vídeo esse que é um top 5 de personagens em Kingdom que, pra mim, na minha leitura, tiveram as maiores perdas. Eu já adianto aqui pra vocês que, se a gente pegar um mangá desse, que é uma época se passa numa época de guerra, qual personagem não teve perdas, não é galera? Qual bom personagem não teve perdas? Todos eles perderam alguma coisa. Então, assim, se eu fosse fazer um top justo, seria, sei lá, um top 100. Mas no top 5, eu vou explicar pra vocês, na minha leitura, quais foram os personagens que pra mim tiveram as cargas mais pesadas, os que mais se abalaram com tudo isso e o quanto foi profunda essa perda deles. Então, assim, vou explicar porque personagens como Kyukai, por exemplo, personagens como Kitari, lá das Tribos das Montanhas e outros não vão aparecer. Então, sem mais delongas, vamos começar logo pelo nosso top 5 que eu coloquei o General Woke. Aí tu diz, por que tu colocou o General Woke nesse top 5? O General Woke, uma figura lendária por toda a China, um dos lendários 6 grandes generais de Qin, é um dos caras que mais sobreviveu aos períodos de guerra. Foi dito pelo mesmo que ele já enterrou dezenas de milhares de aliados, ele já perdeu dezenas de milhares de companheiros e enterrou centenas de milhares de inimigos. Então, assim, é um cara extremamente bem vivido relacionado a isso. Ele perdeu muito, mas também, como é que eu posso dizer a vocês? Ele lucrou muito. Em que sentido? É como se é o mesmo fator do próximo personagem que eu vou deixar para explicar mais na frente. Mas o motivo que me fez deixar o Woke em quinto foi justamente a personagem chamada Kyo, que era a noiva do Woke. Kyo era alguém que cresceu ao lado do Woke. Ela é mais nova do que o Woke, ela sempre viu o Woke treinando e tudo, e ela tinha o Woke como uma visão do que ela queria ser, de algo que ela admirava. E ela prometeu a ele que quando ela conquistasse 100 castelos, eles se casariam. Ele topou, era nítido que ambos se gostavam, ela servia no exército dele até ela começar a seguir com as próprias perninhas a carreira militar. Mas ela cresceu com o Woke, passaram por muita coisa juntos, e justamente no último castelo que faltava, lá no último castelo de Baiô, o Satanás do Hulk apareceu e matou a bichinha. Então, assim, tu pode perceber o quão frustrante é pro Hulk, o quão dolorosa foi a perda. A sorte é que o Hulk é um personagem magnífico. Como eu disse, é um personagem muito vivido. Ele não se deixou abalar por essa perda imensa. Na hora H ali, o cara perdeu a noiva. Uma das coisas mais importantes para ele. Ele não se deixou abalar, continuou vivendo, continuou sorrindo e com um dos melhores carismas dentre toda a obra. Então é um personagem para se admirar com toda certeza. Em seguida, no nosso quarto personagem aí, a gente tem o Shin. E, cara, por que o Shin, o protagonista, tá em quarto? Como a gente acompanha a obra de King, a história sobre o Shin, a gente tá familiarizado a ver as perdas e ganhos dele. Nitidamente, assim, no papel, se a gente for anotar, de personagens que a gente conheceu dentro da obra e se relacionaram com o Shin, ele foi o que mais perdeu. Mas por que o Shin tá em quarto? Era a desculpa que eu ia dar para o Wook. O Shin tá sendo um personagem bem vivido. Como a gente tá acompanhando a trajetória dele, o Shin ele é um personagem que basta tu ler tudo e basicamente em todos os arcos. O Shin, para cada aliado que ele perde, ele ganha novos e novos companheiros. Claro que esses novos companheiros eles não tapam a brecha nem um buraco no coração do Shin que os companheiros que caíram deixam. Mas é um motivo a mais para te suprir e te ancorar. E com o próprio Oak ensinou a ele, você usar toda essa vontade dos que se foram como combustível para seguir em frente. O motivo que me fez deixar o Shin em quarto, cara, por tudo que ele passou. O Shin era um jovem que nunca conheceu os pais, isso por si só é muito pesado. Foi servo, criou amizade com outro jovem chamado Ryo, era tudo que ele tinha ali, era o que ele mais tinha próximo de um irmão, de um companheiro. Ele perdeu cedo. Depois disso ele conheceu, vejam, logo isso por si só, se só fosse isso, ele estaria, porra, em primeiro. Mas logo depois ele conheceu o Zeiaten, seus novos companheiros e melhores amigos hoje em dia. Futuramente, nas planícies Nankana, ele fez amizade com a galera das tribos das montanhas. Futuramente, lá que a gente pode tirar, nas planícies Nankana, ele reencontrou seus amigos Bitô e Birrei.
fez amizade com o Taku-san, com a Kyokai. Depois dessa campanha, ganhou sua unidade de 100 homens. Passou por Baiô, ele perdeu o Bitou. Mas vejam que, para quem já tinha acabado de adquirir 100 companheiros, posteriormente ele foi promovido a 300, já ganhou mais 200. E aquela nata ali sempre foi se absorvendo. Galera, e se complementando cada vez mais. Se a gente tirar no último grande arco aí de Guiô, o cara perdeu o Shouza e o Kyogai. Perdas pesadas. Mas no começo daquele arco, ele tinha pego Jin e o Tan, novos personagens, Kanto e todos os que estavam ali. Agora, recentemente, adquiriu a Kyorei para a unidade dele. Tinha acabado de adquirir o Naki no arco de Kokuyo. Então vejam que são combustíveis. O Shin perde aliados, mas ele ganha muitos e muitos novos companheiros. Seus amigos aí, Moten e Ohon. Então, vamos logo para o terceiro lugar. O terceiro lugar eu coloquei o Kisui. O Kisui é um general de Zao, que é o Lorde da cidade de Higan, uma cidade fronteiriça ali com Kim. E o motivo que me fez deixar o Kisui foi pelo que ele passou. Mas eu vou explicar também por que ele fica em terceiro. A cidade de Higan ela possui uma rixa com a cidade de Ankara. Eram cidades rivais antes. E o pai de Kisui, o Lorde Kishou, mesmo sendo um Lorde humilde e bondoso, ele infelizmente possuía uma rixa com o Lorde da cidade de Ankara, que era o Toukan. Acabou que por Toukan ser mais rica e mais próspera, consequentemente eles possuíam mais poderio militar, as rixas foram inevitáveis. Mas Higan possuía talentos que Anka não possuía, não detinha, que eram Kisui, Batei e Ryutou. Graças a isso, o Lorde da cidade de Higan, Kishou, pai de Kisui, venceu inúmeras batalhas ali, incluindo a batalha decisiva na qual Kisui matou o Lorde de Anka, Toukan. Para Kisui ali, tudo aquilo ali eram glórias, eles eram felizes com aquilo ali. Estavam protegendo a própria cidade, mas querendo ou não, derrotando a cidade hostil a eles. Para aquilo ali era uma glória. O filho do Lorde de Anka, o filho do Toukan, Tolkien, ele com destacamento tomou a cidade de Higan. E ali é que está o peso. Ele faz todas as mulheres, crianças e idosos de refém, e ele propõe uma troca ali para os militares que voltaram. Que todos os homens ali, de uma certa faixa de idade, fossem queimados vivos no lugar desses reféns. E ele fala para o próprio, não me leve a mal, eu não tenho nada contra você, mas eu quero que sinta a mesma dor que você me fez sentir quando você tirou a vida do meu pai. Tudo bem, Tolkien era um lorde hostil e tal, mas o Tolkien se colocou num lugar de filho ali, não é? Mesmo o pai dele sendo cuzão, era o pai dele, ele gostava do pai dele. Provavelmente era um bom pai para ele. Da mesma forma, o Kishou entendeu totalmente e aceitou o sacrifício. E foi após essa perda que o Kisui passou a ver que não tinha tanta glória em vencer batalhas. O Kisui se tornou um personagem muito mais sábio e mais responsável, agora como Lorde de Higan. Ele hoje em dia ele zela muito mais pela paz e o bem-estar da sua própria cidade do que glórias e glórias. Então o Kisui ele foi um personagem que tirou muitas vidas, que causou perdas, mas que sofreu perdas também. E isso é um equilíbrio perfeito. Foi um personagem maravilhoso a introduzir em Kokuyo, o mais legal dentre eles de Zal. Agora vamos para o Rank 2. O Rank 2 eu coloquei o Shihako ou Konshin, o Dragão de Fogo de Wei. Cara, por que tu botou o Shihako? Simples. Ele sempre foi um personagem que nunca teve nada. É explicado que a mãe dele era uma concubina de um Lorde de Wei chamado Shihako, um Lorde poderoso. E por ele ser meio que um filho bastardo do Lorde, ele sempre foi desprezado. Ele sempre era enviado a campos de batalha e sobrevivia a todas aquelas carnificinas. E ele conheceu a filha de outra concubina do pai dele, que foi Shika. Eles se apaixonaram, eles cresceram juntos, se apaixonaram e se relacionaram. Era meio que um incesto ali, de irmãos por parte de pai. Mas é dito por Ryo, um dos companheiros ali de casta do Shihako, que Shika era tudo o que ele tinha. Era tudo o que ele tinha. E isso é comprovado na história. O Shihako, ele fala que seja os Dragões de Fogo, seja o estado de Wei, eu não poderia me importar menos com ele.
com eles. Tudo que eu quero é você. Para ele, a irmã dele era tudo que ele tinha. E quando ele perdeu ela para Tairoji, outro dos Dragões de Fogo, ele passou a ser desoladamente um sad boy que literalmente ele só vivia. Ele só vivia e não fazia mais nada. Aí diz, mas ele tinha Gaimon e Heiou, que eram companheiros Dragões de Fogo dele. Já foi dito que eles só se uniram aquilo ali por uma simples questão de balancear a treta. Tairoji chamou Shouzen e Batou, dois dos companheiros Dragões de Fogo dele, e Heiou tem muita cara de psicopata, provavelmente escolheu se aliar justamente para balancear o equilíbrio e por simpatizar um pouco com a causa. E Gaimon já mostrou que ele ama batalhar. Então raramente você vai ver ele se juntando ao lado opressor. Ele sempre vai se juntar ao lado que tá mais desequilibrado, que é pra luta render mais. Então não é como se eles tivessem se juntado do lado do Shihako. Tamo aqui pra te apoiar, mano. Tu é nosso companheiro. Não. Foi muito mais por interesses próprios. Só pra ver o circo pegar fogo. O Goku ali era um cara mais neutro. Mas também não pôde fazer muita coisa. Acabou que o Shihako eliminou todos os outros 3 companheiros Dragões de Fogo. E depois disso, é como o rei disse, ele passou a ser uma lança fria e vazia, que só era direcionada a uma coisa: a lutar, que é o que ele sempre foi criado fazendo. As pessoas só apontam ali, ó, inimigo de Wei, vai pra lá, guerreia ali, ele ia e fazia. Só isso. Por isso que foi um personagem muito pesado, e a principal causa dele perder a luta pro Ron foi isso. Foi a falta dele ter rejeitado tanto os sentimentos dele não ter mais sentimentos, que ele se recusava a defender os próprios pontos vitais. E contra o estilo de lança do Ron, que era um estilo focado em golpes críticos, em locais vitais, aquilo ali era uma falha fatal. Foi por isso que ele perdeu. Ele rejeitou a razão de viver, porque ele perdeu a única coisa que dava sentido à vida dele. E isso foi muito pesado. Também o meu personagem favorito aí, personagem magnífico aí desse arco. E em primeiríssimo lugar, galera, eu coloquei o Ribuku. Por quê? Pelo simples motivo do Kingdom Shoshuin Volume 1. Se vocês lerem esse mangá spin-off que o Hara fez, vocês vão perceber o seguinte: ele centra em quando o Ribuku é direcionado para a fortaleza de Gamon, onde ele fez fama, e ele conheceu a Kaine. E durante um certo momento ele vê que a Kaine é muito imprudente. Por quê? Porque ela perdeu os pais para o Xiongnu, ela perdeu companheiros para o Xiongnu ali, eles sempre estavam perdendo. Ele viu que as pessoas ali eram furiosas e rixadas com os Xiongnu, os bárbaros, nômades. E ele explica para Kaine que uma vez, outrora houve um jovem que também perdeu os pais na guerra. E por isso, ele decidiu ingressar no exército e ele furiosamente passava a sua fúria, a sua impetuosidade, e ele se precipitava, passando tudo isso para os seus companheiros da unidade ali, para os seus soldados. E durante um certo momento ele disse que ele desobedeceu às ordens do general dele, do superior, e atacou o acampamento inimigo. Ele disse que ele entrou em transe durante a batalha e não parou de cortar os inimigos até atingir o seu objetivo. A Kaine pergunta, e no final? Ele diz, no final ele só parou quando ele estava com a cabeça do general inimigo nas mãos dele. Só que não houve gritos, ele diz, não houve comemorações, não houveram vozes. Quando ele olhou ao redor, todos estavam mortos. Ele diz que o primo dele foi morto, que o vizinho dele foi morto, o melhor amigo dele, todos que ele tinha levado e impulsionado a fazerem aquela atitude precipitada morreram. Ele já havia dito anteriormente que perdeu os pais e os irmãos na guerra, para a guerra, que ingressou no exército e depois perdeu todos os demais companheiros que tinha. Ele literalmente, galera, perdeu tudo. Tanto é que, se vocês perceberem, posteriormente, quando ele está analisando o último duelo do Shin com o Hulk, contando para Kai na história dele de como ele conheceu o Hulk, ele diz que, se eu não me engano, ele diz que foram a 19. Diz que há muitos anos atrás, quando ele ainda era um jovem imprudente que se lançava nas guerrilhas, na loucura das guerrilhas, freneticamente, ele diz que ele era imprudente.
E a gente percebe o físico, a fisionomia dele. Era uma fisionomia cansada, desgastada, de quem queria morrer. De quem, se fosse morrer, não faria falta, não tinha vontade de viver. Era como se fosse um chirraco da vida. Ele espetado de lanças, flechas. E ele disse: eu achei que minha hora havia chegado. Ele mesmo tinha se entregue ali aos inimigos, até que Hulk salvou ele. E assim ele continuou. É perceptível que esse flashback é um pouco depois desse conto que ele narra no Shoshuin. Primeiro a gente teve essa perda do Shoshuin dele. Depois ele conheceu o Hulk, continuou, virou sad boy, conheceu o Hulk e depois se tornou o grande personagem que é. O motivo de eu colocar o Ribuku em primeiro é porque ele é um Shihako que venceu na vida, diga-se de passagem. Posteriormente, voltando ao Shoshuin sem seu flashback, ele conhece a Kaine, que se torna uma das primeiras, se não for a primeira companheira dele. Ele é um cara que escolheu levantar a cabeça e seguir em frente. Ele fez novos companheiros, encontrou novas razões para lutar pelas pessoas de Zal, pela nação dele. Ele é um cara que ele não corteja a guerra. Aí tu diz: ah, mas ele foi quem começou atacando o Kim, quando o Kim tava de boa, e fez toda uma guerra para matar o Hulk. Sabe por que ele fez aquilo? É dito. É dito que ele fez aquilo para eliminar potenciais adversários problemáticos. Como o Kim era uma nação hostil que até então tinha acabado de atacar o Wei, era questão de tempo atacar outros estados, ou que era uma grande arma a ser usada pela nação de Kim. E Hibuku fez um ataque a Kim não para objetivar terras, foi mais um ataque preventivo para livrar a própria Zal de um ataque do Hulk, que seria aterrador. Posteriormente, ele fez toda aquela coalizão para varrer Kim do mapa, porque, mais uma vez, Kim tinha feito uma jogada em Sanyo, que movimentos à frente, que com certeza Shoryuken não perderia, colocariam em xeque-mate toda a China. Ele diz: vocês vão testemunhar para Shin e para Ten o verdadeiro terror da guerra. Porque se tem um cara que passou por tudo isso, foi o Hibuku. Hibuku é um personagem que ele foi do céu ao inferno. Todos os grandes generais, todos os bons generais, eles veem na guerra em Kingdom uma oportunidade de crescerem na vida, de serem alguém, de alcançarem fama, riqueza, prestígio, um objetivo e uma algo, isso é algo que é um caminho para a vida deles, é isso que eles buscam. Shin vê essa oportunidade, o Oki viu isso quando foi para a batalha com 13 anos, Renpa e tantos outros generais e grandes generais e personagens. Mas o Hibuku ele era assim, e do céu ele foi pro inferno, ele perdeu tudo o que ele tinha, se reergueu, encontrou novas razões para lutar, e hoje em dia ele é um cara que é como o Kisui, só que em maior escala. Ele não corteja a guerra, ele só quer paz. Ele só quer a paz nas terras de Zal, só quer viver ali nos campos, construir uma família. Alguns adendos aí que eu vou estar deixando é, o primeiro deles. Por que então Kyokai não entra, gente? Kyokai tinha Shonei, que era tudo para ela perdeu isso. Ficou desolada, mas ela era uma assassina fria e cruel, que posteriormente encontrou companheiros e dali fez seu lar. E ela já é bem madura com questão de lidar com as mortes, já que ela era uma assassina. Por que o Zei não entrou? O Zei, se fosse na época em que ele morava em Cantan e ele era vazio, era totalmente entregue às trevas, às suas trevas interiores, ele entraria facilmente, já que esse é um ranking de perdas. Ele entraria. Mas o Zei, depois da Chica, que trouxe ele de volta, e ele mesmo assim acabou de perdê-lo, o Zei soube lidar com aquilo. Se ele tivesse perdido a Chica ali e continuasse nas trevas, com certeza ele estaria nesse ranking aqui de perdas. Mas ele tinha pessoas que se importavam com ele, como Shobun-kun, como posteriormente o próprio Shin, o próprio Ryo mostrou que daria a vida pelo interesse dele. Ele encontrou companheiros que cada vez mais o fortaleceram como um rei. Hoje em dia ele tem a própria cor. Então, o Z, ele também, para cada uma perda que ele tem, ele faz várias aquisições. Mas é uma responsabilidade muito grande nele, isso eu reconheço. Mas como é um ranking de perdas, assim, o Z se mostra um personagem totalmente maduro a lidar com elas.
Tu diz, ah, velho, então se é uma questão disso, por que então o Shin não tá pareado com o Riboku? Gente, como eu disse, para cada um companheiro ou dois que o Shin perde em campanhas, ele faz 5, 6, 7 novas amizades e ganha mais 1000 homens. Todo bom general, generais como Oki, Renpa, Shin, como Ozen, a gente pode pegar. Eu admito a dizer que eles sabem o que é a guerra, eles experimentaram o melhor e o pior delas, mas eles não experimentaram ainda a brutalidade da guerra em sua forma 100%. O que tinha ali Tou e 5 generais que o seguiam em diversas batalhas, fora os veteranos que sobreviviam. Se a gente pegar o Rimpa, tinha os seus reis celestiais ali, o Genpo que estava com ele desde o início, o Rinko que cresceu com ele perdeu, mas estava ali com ele há anos já. O Riboku perdeu tudo, tudo que ele tinha do dia para noite, na mesma hora ele perdeu tudo assim. O cara não tinha os pais, não tinha os irmãos, perdeu toda a unidade dele, foi massacrada, galera. Isso é uma perda, tipo, absurda, é você perder tudo que você tem, tudo que você almejava, seus companheiros ali que iam te ajudar a conquistar todas as coisas. Você perder eles assim, para o vento, do nada, do nada, do nada. Tu perdeu os caras. É algo similar que eu comparo a... O Shin ainda não tem, não passou por isso. Nenhum personagem foi mostrado passando por isso assim. E dando a volta por cima. Me arrisco a dizer que muitos personagens em Kingdoms que estão acostumados a ter uma ou duas perdas não aguentariam passar pelo que Hibuku passou de jeito nenhum. Tanto é que muitos personagens como o Duke, todos eles cortejam a guerra. Para eles viver tá em guerra. Eles sabem o peso dos companheiros, eles carregam o fardo em seus ombros, mas eles gostam de estar em guerra. Já Hibuku passou por algo tão aterrorizante, mas algo tão pesado, que ele não quer mais estar em guerra. Ele só quer paz. Shin vai saber o que é isso. Shin vai chegar no ranking 1 ali com Hiboku, depois de uma certa experiência em Shu que ele vai passar. Quando ele vê o quanto a glória dele, o quanto a ambição dele, o quanto o sonho dele pode ter um lado aterrorizante, pode despertar o pior demônio dentro dele, ele vai saber o que Hiboku passou. Para mim, Hiboku assim, quando você junta o Shoshuren com tudo que tem de material do Hiboku, você vê que ele é um personagem a se respeitar no mínimo. É um galego filho da puta, ele é chato como antagonista de Zaun, mas assim, porque ele não desiste, mas quase nenhum personagem, eu contaria a dedo os personagens que aguentariam passar pelo que Hiboku passou, velho. Eu contaria a dedo. É pra você ficar à beira da loucura, assim, à beira da loucura. E você conseguir se reerguer depois de tudo aquilo. Catando um companheiro ali, conhecendo outra pessoa ali, fazendo amizades ali, encontrando novas razões pra lutar, não é pra qualquer um não, velho. Então é isso, galera. Esses foram os adendos que eu queria deixar. Por isso que personagens como Zei e Kyokai não tão. Porque eles é como se fossem um Shin ali nerfado. Um Shin que tiveram, Shins que tiveram menos perdas, sabe? Não quer dizer que não passaram por coisas traumatizantes. Todos passaram por coisas horríveis às suas maneiras. Mas esses 5 personagens em particular foram os que mais assim me agoniaram quando eu vi a situação em que eles passaram. Vocês não têm noção da culpa que isso gera na pessoa. Você saber que você perdeu todos os seus companheiros numa batalha por uma ideia sua, por um ímpeto seu, por algo que você impôs uma vingança desenfreada. Todos os seus companheiros lhe seguiram e perderam as suas vidas por uma ideia sua, por culpa sua. Imagina que você é um jovem general e você pensa assim: vou conseguir glórias, conquistas, prestígio para minha nação, vou conseguir glória e honra para o nome da minha família. Você se impõe isso e você vê o quanto a guerra pode ser avassaladora na tua vida. Tu perder tudo. Eu acredito que Hiboku voltando pro acampamento com a cabeça do general, ele pode ter recebido elogios, apertos de mão, consolos nos ombros assim, bom trabalho, ótimo, boa ideia o que você fez, mas
é como ele disse para Caim, ele não sentiu nada. Ele se falando para Caim na terceira pessoa. Ele não sentiu nada, tudo que ele sentiu foi um vazio. E essa é a lição de moral que ele tenta passar para Caim no Shoshuren. Quando ele diz, tudo bem você querer vingança pela vida das pessoas que se foram, mas nunca menospreze o valor das pessoas que estão vivas. Nunca menospreze o valor das vidas das pessoas que estão vivas. Porque muitas vezes são essas pessoas que estão vivas que vão te ajudar a concretizar os teus sonhos, ajudar a concretizar tuas ambições, até as tuas vinganças, são elas que vão te ajudar. E elas vão de livre e espontânea vontade, de livre arbítrio para te ajudar ali a alcançar aquele objetivo. Imagina que tu perde todas elas por um desleixo teu. Isso é muito pesado, galera.